tudo bem? Você sabia que grande parte da população sofre com alergias? E este problema pode afetar a nossa qualidade de vida. Se você faz parte desse grupo ou conhece alguém, fica com a gente! No De Bem com Você de hoje, você vai receber dicas de como diagnosticar as alergias e principalmente como tratar. A alergia é uma condição em que o nosso corpo emite uma resposta exagerada quando entra em contato com agentes externos, interpretados como uma ameaça pelo sistema imunológico. No caso de uma alergia respiratória, geralmente os sintomas vêm acompanhados de uma série de espirros, como explicou a Nívia, que realiza um tratamento para melhorar as crises alérgicas há 5 anos. Eu tinha muitos espirros, né, muita coriza, qualquer contato com alergia, com poeira, mofo, nossa, deixava meus olhos todos irritados e eu espirrava demais, então assim, era muito ruim mesmo. Identificado o tipo de alergia, Nívia deu início ao tratamento. Na primeira vez, a gente faz um teste para a gente descobrir quais são os piores vilões, né, das alergias. O meu foi mofo, poeira, ácaro, pelo de bicho e é super tranquilo, né? No início a gente vem uma vez por semana e aí vai dando os espaçamentos, né? A cada 15 dias, aí depois uma vez por mês. Então eu já estou fazendo tratamento há 5 anos. Está sendo super, super bom mesmo. Os benefícios com o tratamento também foram destacados. Nossa, melhorou demais. Parece que a resistência, né, vai melhorando. Então eu já não tenho mais problema. Às vezes, né, vai mexer com alguma coisa, às vezes vai mexer com uma coisa guardada, com poeira, mas assim, super tranquilo. Não tenho mais problema nenhum desse tipo de alergia. No caso da Nívia, o tratamento é realizado com vacinas, chamadas de imunoterapia. As doses costumam ser muito benéficas para os pacientes e oferecem um alívio por um longo período. Não tenho medo da agulha porque é super tranquilo. Eu acho que todo mundo não precisa ficar sofrendo em casa. Eu demorei bastante tempo para procurar porque eu tinha um pouco de receio e até, né, outros tratamentos não tenham sido eficazes. Mas podem procurar sem medo que a qualidade de vida melhora muito. Seguindo direitinho o tratamento, a Nívia tem mais qualidade de vida e bem-estar. E para entender melhor os tipos de alergias, tratamentos e principalmente como prevenir, o De Bem com Você de hoje recebe a alergista e imunologista, doutora Tatiana Camargo dos Santos. Tudo bem, doutora Tatiana? Olá, tudo bem? Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Obrigada a vocês por me convidar e para a gente falar um pouquinho sobre alergias, né? Tratamento, as causas. Ótimo. Para a gente começar, quais são os fatores que são assim que desencadeiam as alergias, né? O que desencadeia uma alergia e quais os tipos existentes? Então, a gente fala assim que para a gente ter uma alergia vai depender de alguns fatores. Então, tem o fator genético, então a gente recebe aquela herança ali dos nossos pais, dos nossos familiares e depende muito da nossa predisposição em desenvolver aquela alergia e o ambiente que a gente está vivendo. E aí, quando a gente tem a combinação desses fatores, ela pode se manifestar ou quando a gente é pequenininho, ou ao longo do nosso crescimento, desenvolvendo na vida adulta, em locais diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter alergia na pele, a gente pode ter alergia respiratória, a gente pode ter alergia no trato gastrointestinal, que são as alergias alimentares, a gente pode ter alergias de contato com produtos que a gente vai tendo contato ao longo da nossa vida, que são os cosméticos ou os produtos que a gente tem um contato no geral. De repente troca um cosmético que já está acostumada há alguns anos e aí surge uma alergia. Sim, a indústria dos cosméticos, no geral, ela cresce muito, né? Então, cada vez mais a gente tem produtos diferentes e nossa pele vai entrando ali em contato com esses produtos. E alergias podem surgindo conforme a gente vai encontrando com esses alérgenos, que é o que a gente dá um nome para esses produtos que você vai tendo contato. Entendi. De repente, doutora, fazer um teste, comprou um produto novo que nunca usou, sei lá, coloca em uma parte pequena do corpo, vale? Espera por algum
um tempo ali? Pode sim. Até peço para os pacientes assim, vai testar um cosmético novo, né? Às vezes o paciente é super alérgico e ele tem dúvida se aquele produto vai ou não fazer alergia, né? Vai desencadear um processo alérgico nele. Pega um pedacinho do produto, coloca numa parte de exposição, às vezes região cervical, próximo de orelha, deixa fechadinho, né? Pode pôr um micropóreo ali. Ah, com micropóreo. Isso, a gente deixa fechadinho 2 dias. Não espalha? Não espalha, uma quantidade bem pequenininha. Depois a gente abre e deixa uma exposição, né? A luz ambiente. E observa, algumas alergias de contato, elas não são imediatas. Elas precisam ter contato com o produto, levar ali uma reação alérgica e a alergia, uma pápula, uma alergia local aparecer, que pode demorar até 5 dias. Então, é os chamados testes de contato, que a gente pode fazer no consultório, mas o paciente, quando quer testar em casa mesmo, um filtro solar, um creme para o rosto, ou vai usar alguma coisa diferente, ou tem dúvida se é o perfume, ele pode estar fazendo teste em casa. E geralmente o pescoço é uma das regiões mais sensíveis, são ótimas. O pescoço e aqui atrás da orelha. Isso, próximo dessa região cervical, atrás da orelha, e é uma região que você consiga ver. Sim, olha no espelho. Pelo espelho não vai ter assim, nem muito suor, nem contato com outros produtos ou tecido de roupas. E as alergias estão relacionadas à questão genética? Então sim. Então, o que a gente tem? A gente tem um estudo que foi feito para saber, assim, qual é a chance daquela criança ou aquele bebê ter alergia quando um dos pais são alérgicos. E aí, em torno de 40% a 50%. Então, e não necessariamente a mesma alergia. Então, assim, às vezes a mãe tem asma, a criança nasce com rinite. Ou o pai tem dermatite e a criança vai nascer com asma. A genética da alergia pode ser a mesma, mas a manifestação clínica ser diferente. É diferente. E pode acontecer também, de repente, o pai e a mãe, nenhum dos dois teve alergia na infância ou nunca tiveram alergia e a criança, o bebê nascer com alergia? Pode. E aí a gente vê está mais relacionado com a genética. Então, os pais têm a genética, mas não desenvolveram. Ou foram sintomas muito breves, leves durante o desenvolvimento. E no bebezinho, como que o pai e a mãe conseguem observar? Porque criança, bebê, é mais difícil, eles não falam, né? Então, como que eu consigo observar que o meu bebezinho está com alguma alergia? A primeira manifestação mais comum é a alergia alimentar. Então, a alergia à proteína do leite. É a alergia, assim, ao alimento mais comum na infância e pode ser uma das primeiras manifestações de alergia. Tem aquele bebê que mesmo em aleitamento materno, ele começa com desenvolvimento ou de alterações de fezes, ou de crescimento, ou alterações de pele, e ela pode estar associada ali. E alguns adultos, agora, ao contrário dos bebês, que nunca tiveram alergia, e aí chega uma determinada fase da vida, fala assim, poxa, essa alergia começou agora, sei lá, eu estou com 40, com 50 anos, também acontece? Acontece. Então, assim, a gente sabe que depende muito da alergia, que horas que ela vai aparecer. Então, por exemplo, a alergia ao camarão é uma alergia que surge mais em adultos ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo do crescimento daquela adolescente para a vida adulta. E ao contato. Então, mesmo que você já comeu a vida toda, você já teve contato com o camarão, você pode vir a desenvolver um processo alérgico se você é predisposto lá na vida adulta ou até mesmo mais no idoso, que não é tão comum, mas pode acontecer mais tardiamente. Que aí entra a tal da questão da intolerância à lactose ou não tem relação? Então, a gente tem uma diferença grande, né, entre alergias e intolerâncias. Então, uma que é muito comum, os pacientes ficam muito confusos, é a alergia à proteína do leite de vaca e intolerância ao leite. Que é intolerância à lactose, né? As duas estão relacionadas com o leite. Mas a alergia é quando a gente estimula o sistema imunológico. Então, eu tenho uma célula, ela é estimulada, ela vai ficar guardada como memória e sempre vai ter uma manifestação clínica. A intolerância é um processo não imunológico, ela está mais relacionada com o processo enzimático, metabólico, e aí eu não tenho essa memória do sistema imunológico. Eu vou conseguir tolerar o leite, mas só sem a lactose. Então, são pacientes que têm intolerância à lactose, consomem leite, mas aí são sem a lactose, são os produtos free. Entendi. Bom, se você passa por algum processo alérgico aí em casa ou conhece alguém, com certeza esse programa vai te ajudar bastante. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com outras dicas e com muito mais informações sobre esse assunto. Fica aí com a gente. Estamos
Estamos de volta. Muitas pessoas têm dúvida de como funciona a alergia no corpo e como conseguir identificá-la. Sendo assim, no programa de hoje recebemos a alergista e imunologista, doutora Tatiana Camargo dos Santos, que neste bloco vai esclarecer dúvidas sobre alergias respiratórias. Doutora, quando a gente fala em alergia respiratória, a gente lembra logo da asma, né? Ela é a número 1? Eu acho que ela ainda é uma patologia bem prevalente, né? A gente ainda tem a asma nos bebês, nas crianças, no adulto. Ela continua sendo super bem estudada. Hoje a gente consegue não só definir o quadro clínico da asma, como os fenótipos que ela pode estar se manifestando. A gente sabe que tem a asma alérgica relacionada ali com os processos alérgicos, tem a chamada asma não alérgica. Então hoje, assim, ela é prevalente, bem estudada e com uma parte de tratamento mais novo. Né? A gente vai ter uma terapia mais nova para os pacientes do futuro asmático. E quais são os principais sintomas do paciente que tem asma? Eu posso ter ali a tosse, o cansaço, a criança, o bebê ou a criança pequena, ela tem muito chiado no peito, aquela sibilância. Às vezes, quando vai fazer atividade física ou vai brincar na escolinha, ele fica cansado, ele corre, ele sente aquele aperto no peito. Nas crises, né, que é o chamado broncoespasmo, que pode ser desencadeado por processo alérgico ou processos infecciosos, ele vai ter ali um cansaço extremo. A gente fala que ele fica dispneico, que é com uma falta de ar, que é a hora que ele precisa de um atendimento médico de emergência. Entendi. E tem alguma maneira, na verdade, de evitar a asma? Hoje, assim, alguns cuidados, né? Então, assim, quando o paciente ele é diagnosticado com asma, a gente vai classificar. Será que é uma asma leve? Será que é uma asma moderada? O quanto que ele está precisando de uma terapia? Se é só de resgate ou uma terapia contínua de manutenção. Então, os pacientes que são mais graves, eles têm que seguir à risca ali aquele tratamento contínuo e já estar preparado, se vier uma exacerbação, o que fazer, para a gente não deixar aquele processo muito prolongado. E tem muito tratamento, a gente tem tratamento oral, a gente tem tratamento inalatório, a gente tem um tratamento com vacinas, uma era nova de imunobiológicos, que é um tratamento mais para o futuro. Então depende muito da clínica do paciente, das manifestações e como que vai partir o tratamento. Entendi. E a sinusite? A sinusite também faz parte desse quadro de alergias? Eu confesso que eu não sabia dessa informação. Eu imaginei que a sinusite era só uma dor de cabeça, enfim. Mas não, é um quadro alérgico. Os pacientes confundem, né? E há muita confusão da rinite e a sinusite. Sim. Então a rinite é a inflamação da mucosa do nariz. E a sinusite, ela é uma inflamação da mucosa aqui, dos seios da face, que são cavidades que a gente pode ter na região frontal, na região os maxilares. E ela pode ser de causa infecciosa, então viral, bacteriana, quando a gente entra com tratamento de antibióticos e que é o tratamento mais agudo, que acontece de vez em quando, ou ela pode estar associada com processo alérgico. Então eu vou ter ali uma rinite e uma sinusite, que são as chamadas rinossinusites. Pode acontecer as duas ao mesmo tempo? Pode. A gente pode começar com uma inflamação nasal e essa inflamação ter para os seios da face, ter muita secreção, aí fica com aquele olhar pesado, vem os sintomas de rinite associado e aí o paciente fica com todo aquele quadro das duas manifestações juntas. A rinite também a rinite, sinusite, essas doenças elas podem ser confundidas com o resfriado, né? Sim. Porque ficam próximos ali os sintomas. É bem comum mesmo a gente ter ali o resfriado e a rinite dando uma confusão no paciente. Como que a gente diferencia? Como que vai identificar? Os resfriados, eles são causas virais, então a gente tem manifestações sistêmicas, não só localizada como na rinite de nariz. Então, além dos sintomas nasais, a gente tem dor no corpo, pode ter febre, pode ter mal-estar, fala que é inapetência, né? Aquela dificuldade de tudo, de comer, de levantar, o cansaço maior do que o comum, é aquele paciente que quer ficar mais acamado. Então, não é só um sintoma nasal que vai melhorar com o antialérgico. Então, eu vou precisar às vezes de um antialérgico, mas outros tratamentos junto. E tem também a bronquite alérgica. Ela é diferente? Como que é a bronquite alérgica? Então, a bronquite é o quê? Ela seria uma inflamação dos brônquios lá na região pulmonar. E também está relacionado tanto com os processos infecciosos, também com os processos alérgicos. Quando essa inflamação vem de causa alérgica, aí é a bronquite asmática, que é a asma, que é uma patologia. Mas ela pode ser também inflamatória nas crianças pequenininhas, nos bebês, ela pode ser causada por vírus.
e aí são momentos só que ela vai ter e não vai ser processos repetitivos como no quadro alérgico. Entendi. Bom, nariz escorrendo, olhos coçando e uma sequência de espirros também são os principais sintomas da rinite, né? Que a gente falou que confunde muito com o resfriado. E uma coisa que a gente acompanha muito, assim, na TV, enfim, filmes, aquela questão da bombinha. Como que é feito, assim, a quantidade exata? Precisa passar com alergista? Como que é identificado esse tratamento? Sim, então aí tem um grande mito, né? As mães ainda tem muitas mães, ou os Até pacientes... tem que tomar cuidado, porque em excesso pode mesmo levar o paciente a óbito? Dependendo qual é a medicação, a gente tem que tomar muito cuidado, elas têm muito mito do que está sendo utilizado. Sim. Hoje, eles são chamados de dispositivos inalatórios e depende da medicação que está utilizada ali. Então, eu tenho, por exemplo, broncodilatadores de ação curta, eu tenho broncodilatadores de ação longa, tenho corticoides inalatórios, tenho terapia combinada. Então, as chamadas bombinhas são vários medicamentos que você pode ter ali, de apresentações diferentes, com dose diferente. Então, sempre seguir a risca ao que o seu médico mandou. Então, a gente não pode usar aleatório. Não, nada. Porque, por exemplo, pode ser um broncodilatador de ação rápida que pode sim ter efeito colateral, não ser legal. Às vezes o paciente E o próprio paciente, ele percebe o momento que ele precisa usar aquele... Ele consegue. Então, assim, se ele é um asmático e ele entra em crise, ele já sabe. Ele fala, opa, não tá legal, tá na hora, eu preciso usar uma terapia de resgate, porque eu não tô igual, eu não tô conseguindo fazer minhas atividades iguais no meu normal, né? Aí ele sabe a hora que ele vai precisar. Tá certo. E a gente sempre fala aqui no programa que prevenir é melhor do que remediar. Então a gente preparou um quadro aqui com a ajuda da doutora, com algumas dicas, olha lá, medidas preventivas contra alergias respiratórias. Lavar os travesseiros e as almofadas. Sempre, né, doutora? Sempre, né? Então a gente pensa ali, roupa de cama frequente, né? Quanto mais arejado aquele ambiente, melhor é. Lavar roupa de cama, usar tecidos de algodão, não usar lã, que seria, deixar o quarto sempre com a janela aberta. Sempre com a janela aberta. Olha lá, encapar colchões e travesseiros e colocá-los para tomar sol. Então, essa medida é bem legal, porque é o maior local onde a gente tem os ácaros. Os ácaros são os maiores causadores de alergia, tanto rinite, como asma, como as alergias no geral. E eles são muito depositados ali, em colchões e travesseiros. Olha só, e que a gente passa várias horas e horas, né, em contato. Dormindo, então por isso que a prevenção é super importante. Sim, abrir as janelas, nós falamos aqui, né, para aumentar a ventilação do ambiente, evitar umidade, né, dentro da casa para reduzir os riscos de mofo. Mofo também é um perigo, né? Sim, a gente tem ali um ambiente muito fechado, com muita umidade, também pode piorar o processo alérgico. Tem uma outra tela, Matheus, coloca pra gente, por favor, mais algumas dicas. Limpar a casa com produtos de limpeza sem cheiro. Produtos de limpeza também podem causar a mesma questão do que a gente aplica na pele. Só que a gente não tem contato na pele. Às vezes até tem. Mas o fato de inalar já pode provocar Os produtos de limpeza, a gente pode ter uma alergia respiratória, piorar o quadro respiratório, e a gente pode ter uma alergia uma dermatite de contato. Então, dependendo se for produtos químicos, dependendo da concentração desses produtos utilizados ou inalados, eles também podem causar alergia. Mucosa ocular, nasal. Os animais de estimação, claro, deixar longe da gente, né? Quando existe um quadro alérgico. As pessoas que não são alérgicas podem ficar pertinho. Pode ficar pertinho deles. Ai, que bom. Que não tem nem como segurar, né? Dá, os cachorrinhos, né? gatos. Sim. Evitar bichos de pelúcia, almofadas, tapetes, cortinas, outros objetos que podem reter ali a poeira, né? Sim, então esse é o mais importante mesmo, é aquele ambiente que a gente fala que é clean. Então, limpo. É alérgico, tem que estar o mais limpo possível. Ótimo. Bom, eu tenho certeza que com essas dicas, se você tem um quadro alérgico aí, a partir de hoje, né, com as dicas da doutora, não vai mais passar nenhum problema. Depois do intervalo, a gente volta com outras dicas, porque o papo aqui tá bom, hein? Fica aí, a gente volta já já. As alergias se dividem em grupos, como alergia de pele, alimentar, medicamentosa, ocular e respiratória. E em cada caso, o paciente acaba desenvolvendo sintomas específicos, conforme o quadro alérgico e a intensidade, para entender
cada um desses quadros e dessas intensidades, a gente recebe aqui a alergista e imunologista, a doutora Tatiana Camargo dos Santos. Doutora Tatiana, a gente começou a falar rápido aqui a questão das alergias de pele, aquela questão dos produtos de limpeza, né? Mas qual tipo de produto que causa essas alergias e como são os sintomas? Então, aí a gente tem as chamadas dermatites, Ah, né? tá. E aí as dermatites, elas podem ser de contato alérgico. Então, quando existe teste para isso, a gente consegue testar, são baterias padronizadas com cosméticos, com produtos, por exemplo, níquel, que tem bastante alergia a brinco, tem bastante alergia a perfume, pode ter alergia a maquiagem, tem alergia a tinturas de cabelos, esmaltes. Então, são baterias que a gente consegue achar esse alérgeno. Mas algumas vezes o paciente pode ter uma dermatite de contato não alérgica, porque pode ser, por exemplo, um produto químico, um contato de um produto específico que ele usou e não está padronizado na bateria. E de sintoma, a gente vai ter ali coceira, vai ter uma pele mais grossa, né? A gente fala que é um eczema que vai ter no local de contato. Às vezes pode sair um pouquinho de secreção, fica com uma ardência. Quanto tempo, assim, de repente eu tenho uma alergia que ficou vermelho ali, mas passou. No dia seguinte, tranquilo. Mas quanto tempo que dura esse sintoma que eu devo correr e procurar o médico? As dermatites de contato, elas podem aparecer de 24 a 48 horas depois da exposição que eu tive ali daquele produto. Nossa, mas aí fica até difícil lembrar. Fica. Porque como que você vai, você precisa buscar na memória qual foi o produto que provocou, que passou. Porque não é imediato. Não é. E aí é um trabalho de detetive, que a gente fica ali pesquisando o que pode ter acontecido, né? Conversar com o paciente. Você lembra no dia o que pode ter acontecido? Mexeu com algum produto químico, usou alguma coisa diferente? Então a gente fica ali tentando. Um interrogatório. Um interrogatório, que às vezes só na segunda ou terceira exposição que a gente vai associar qual foi o produto de contato. Entendi. E o teste, né? Aquele teste do diagnóstico da alergia na pele. A gente costuma ver um quadradinho com algumas marcas ali, caneta mesmo, né? Explica pra gente. Então, esse é o prick teste. O prick teste, a gente vai testar ali nessa bateria inalantes, que é ácaros, fungos, pólen, cachorro, Aplica mesmo na pele do paciente? Ele vem na forma de extratos padronizados. Então, a gente pega ali aquela proteína, aquele epitélio, ele fica num laboratório, ele é desenvolvido e vem na forma de líquido. Então, na hora que você entra em contato, se eu tenho uma célula de memória, um anticorpo, ele vai reagir, vai fazer uma reação local. Vira como se fosse uma picadinha de inseto ali. Uma papulazinha e coça, e aí a gente considera um teste reagente. Isso. Mas e a questão dos produtos, por exemplo, que demoram 24 horas? Aí o paciente vai para casa com esse produto e volta depois? Só que aí é um teste de contato, aí é chamado teste de contato tardio. Outro teste. É outro teste. O PET teste, ele vem na forma de uns adesivos, a gente põe nas costas do paciente, ele vai para casa. Aí ele não pode molhar, fica uns 48 horas e volta para fazer uma leitura. Aí ele vai para casa de novo e volta para fazer a segunda leitura. Então, o teste tardio, às vezes ele vai a semana toda para a gente identificar lá no 5º dia qual foi o agente causador. Tá certo. E as alergias de pele, elas podem ser curadas definitivamente ou não tem cura? Depende muito qual é a alergia, que idade que ela apareceu, né? Muitas somem com o crescimento, às vezes tem algumas alergias assim, alimentares que vão sumir com o desenvolvimento. Geralmente as de memória, as dermatites de contato com teste positivo, elas são prevalentes, a gente não vai ter uma memória ali. Então depende muito assim, qual é a idade, qual é a alergia e quando que ela começou a manifestação. E muito o ambiente do paciente também. E é importante também o acompanhamento, né? Sim. Sempre o acompanhamento médico. Bom, quais são os tipos mais comuns de alimentos que provocam... O pessoal tem mania de falar leite, ovos, mas quais são os grandes vilões aí que provocam alergias alimentares? Alimentares. Então, no bebê e criança pequena, os dois principais, leite e ovo, mas a gente ainda tem alergia para soja, trigo. Cada vez mais a gente tem alergia para amendoins, alergia para castanhas, que elas vêm crescendo ultimamente, alergia para os frutos do mar, então eu tenho alergia para o camarão. Hoje os testes, eles conseguem identificar direitinho qual fruto do mar que é aquele paciente alérgico. Então eu consigo testar ostra, siri, marisco, mexilhões. Porque não é assim, de repente eu tenho alergia de camarão, não quer dizer que eu tenho alergia contra todos os frutos do mar, né? No passado a gente
taxava aquele paciente, camarão não pode comer nada. Hoje não, então Dá hoje pra a gente separar. consegue separar e identificar certinho qual fruto do mar aquele paciente reagiu e qual que ele não pode comer. Doutora, e é muito comum quando a gente vai, sei lá, de repente no médico, a pessoa pergunta assim, você tem alergia a algum tipo de medicamento? Meu Deus, como que a gente sabe se tem alergia a algum tipo de medicamento? Dá pra fazer um exame preventivo antes? Por exemplo, vacinas, mesmo injeções, né? Sim. Dá pra fazer Isso, esse eu teste? acho que ainda é a parte mais menos evoluída da alergia e a mais difícil, porque a gente não tem teste. Então Não a gente existe. só descobre na prática. Então você recebe aquele medicamento, teve contato e aí você tem um processo alérgico e é a partir dali que você vai ser estudado. E muitos, ainda assim, a gente não consegue testar e tem gravidade. Então, assim, Sim. ainda é o trabalho de detetive. Então, na ainda pra verdade, medicamento. as pessoas que chegam no hospital e eles perguntam, você tem alergia a algum tipo de medicamento? Provavelmente em algum momento, no hospital mesmo, ele sofreu uma alteração e é lógico que tem que guardar isso na memória. Isso, a gente... Mas descobre lá mesmo, na ou hora. lá, ou às vezes ele está tomando um antibiótico em casa, ele já Dá uma reagiu. reação. E de acordo com aquela reação, aquela manifestação clínica, na dose, no tempo de tratamento que ele estava, a gente consegue pensar junto e achar uma hipótese importante que pode estar associada com o medicamento. Mas não é tão comum, né? As pessoas não passam mal com medicamentos. Não, alergia assim, a medicamento hoje, os anti-inflamatórios são os Sim. mais comuns, mas assim, raro. É raro. A gente tem os anestésicos, tem mais durante cirurgia. E eu imagino também que é uma alergia fraca, assim, uma coisa tranquila, nada que... Dependendo do medicamento, aí ela pode ser uma reação mais grave. forte. Aí ela pode fazer uma anafilaxia, quando a gente tem uma reação imediata e o grande temido edema de glote. Sim. Então depende, assim, do qual medicamento ele é capaz e qual o mecanismo de alergia envolvido para desencadear a reação grave. Entendi, doutora. Nossa, a gente poderia ficar conversando aqui sobre Rapaz. alergia por muitas e muitas horas, porque o assunto é extenso, né? Legal. Mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Uma delícia falar sobre alergias e a gente esclarecer um pouquinho mais de dúvidas. Sim, qualquer coisa, gente, a gente sempre fala aqui, prevenir é melhor do que remediar. Vai antes, procura o médico, né, o tratamento e fica tudo certinho. O De Bem Com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!